vocês vão ter que nos engolir. Vocês criaram esse monstro chamado CorongaCast. Léo Palhano. Fala, galera, tudo bom? Esse é o primeiro episódio que não estamos gravando com um celular. Estamos com um microfone de verdade. E assim, muito felizes, né? Primeira conquista do Coronga, né, Paulo? E é o microfone de ouro do Raul Gil, cara. Isso é o mais legal. Bendito seja o dinheiro. Somos, acima de tudo, vaidosos. Eu, pelo menos, me movo pela minha vaidade. De roupa nova, eu consegui comprar roupa, tô apresentando de smoking pra essa plateia maravilhosa, tô vislumbrado e vamos começar o Coronga de hoje, Léo Palhano. Vamos começar falando do novo ministro, né, da Justiça e Segurança Pública, o André Luiz Mendonça, que tomou posse nessa quarta-feira, batendo continência e fazendo uma série de elogios ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Chamou ele de profeta, cara. Mesmo após aquela repercussão bizarramente negativa, né, sobre a alta letalidade do coronavírus no Brasil, né? E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E não foi a primeira vez que ele fez essa piadinha com o nome do meio, né? Eu lembro aqui que quando ele foi questionado, quando era deputado federal ainda pelo Rio de Janeiro, sobre o incêndio do Museu Nacional, que inclusive é a maior tragédia que a nossa cultura já sofreu, né? Perdemos peças da nossa história, assim, irrecuperáveis, e é uma tristeza absurda. E isso só nos leva a pensar que profeta só se for do apocalipse brasileiro, né, meu querido? Meu nome é Messias, tá? Mas eu não tenho como fazer milagre. Sabe o que eu queria? Eu tava pensando aqui outro dia, né? Sobre esse fim do bolsonarismo, que eu tenho achado, assim, a postura das pessoas, né, nesse momento em que não dá mais para defender o Bolsonaro, né? E, nossa, e assim, a gente já vê tanta cara de pau, né, das pessoas ao pularem do barco, e ainda também acompanhando quem ainda tá no barco, né? O bolsonarismo virou meio que o crack, assim, né? E é verdade, assim, a gente tem visto assim, tem um bolsonarista na família, tipo, isola, sabe? Mas assim, e eu vou falar com todo respeito aos dependentes químicos, que eu tenho o maior respeito, né? Porque eu acho que essas pessoas, né, chegam numa situação de vulnerabilidade por muitos motivos, mas comparando com relação, assim, ao estrago que faz na mente da pessoa, dela não conseguir largar o osso, né, do bolsonarismo. É o tal do bote robô, porque o que a gente tem visto, né, essa questão de robô dos bolsonaros, esses robôs são pessoas, sim senhor, mas são pessoas interligadas numa rede, nesse negócio desses dias da hashtag com o Bolsonaro errado, e inclusive é algo também usado como tática dessas próprias pessoas, o erro dentro da própria hashtag, para burlar, né? Porque muitas vezes, né, essa questão dos robôs acaba travando e tudo mais. E é assim, um absurdo ver a desfaçatez, a cara de pau, né, de algumas pessoas, né, que alimentaram tanto isso, como, por exemplo, a deputada Joyce Hasselmann, né, trazendo aqui para a questão política, e ela entrou nessa rota de conflito com o Bolsonaro logo no início. Nossa, eu me lembro de ver a Joyce Hasselmann num programa do Pânico, o dia seguinte da eleição do Bolsonaro, e aquela mulher falando do programa. Ontem me perguntaram, 01, o pessoal do SBT me perguntou o seguinte: mas e se você divergir do Bolsonaro? Mas e se você discordar do Bolsonaro? E eu respondi pra repórter: é muito difícil, porque eu sou o Bolsonaro de cabelo loiro, assim, escovadinha, né, assim, e de olhinho verde. A gente pensa exatamente igual. E depois, sabe, toda a minha solidariedade a Joyce Hasselmann, que foi chamada de Peppa Pig, por exemplo, por essas pessoas, foi desrespeitada. Hashtag Gabinete da Peppa, trending Gabinete da Peppa. E com toda vez sendo atacada por robôs e tudo mais, toda a minha solidariedade. Mas eu não vou me esquecer
do que ela fez e do que ela soltou de mentira por aí, de informação falsa. Ela, como uma jornalista, tem uma carreira lamentável de plágio, né? E vir a público falar que não imaginava essa máfia das fake news, né? Que não sabia a questão dos disparos depois de virar alvo disso, né? Inclusive a Piauí, acho que de setembro do ano passado, traz uma reportagem bem completa sobre a figura da Joyce, né, das peculiaridades políticas dela, né, da grande amizade que ela teve com a musa do Coronga Cash, né, a deputada Carla Zambelli. Que se odeiam, né, agora, nesse momento. Ninguém conhece pessoalmente mais ela do que eu, era minha amiga, ajudando na minha casa, dormia na minha casa, comia da minha comida, vestia as minhas roupas, né, eu emprestava roupas pra ela, né, então assim, e aí quando eu descobri quem realmente era, quem é realmente ela? Não, isso aí as pessoas vão descobrir, pronto, eu não vou, esquece, as pessoas vão... Pra você ver o quão falso, né, o quão vazio é esse lado da força, e eu não vou me esquecer dessas pessoas. A gente tá cravando o B17, né, o pessoal gostou bastante, então a gente tá cravando o B17 nessas pessoas, todas elas que colocaram ele que tá aí, que fizeram campanha, que comemoraram a vitória dele, que disseminaram informações falsas pra vitória dessa pessoa que está no comando. Então assim, hoje o bolsonarista vai ser visto como essa coisa, né, como o cracudo da história, né? Nossa, o meu primo não para, ele fala comigo com uma mão e manda áudio com uma mão e digita hashtag com a outra. Só pra fechar esse primeiro desabafo, né? Porque a gente vai ver cada vez mais essa debandada, acredito eu, apesar de que ele ainda conseguiu manter essa base, né, desses nossos amigos que a gente tem que tratar de uma forma especial, né, como tem parecido. Mas eu não vou esquecer não. Então, só para explicar um pouco do background do nosso novo ministro da Justiça, ele foi servidor de carreira da Advocacia Geral da União, a AGU, e teve uma atuação em políticas de combate à corrupção em operações similares à Lava Jato. Antes de ser chamado para assumir o comando da AGU, ele era cabeça por trás de diversos acordos de leniência negociados entre o governo federal e empresas acusadas de corrupção. Então ele era esse cara. Essa atuação era feita em conjunto com o ministro da Controladoria Geral da União, o Wagner Rosário, que é um dos poucos que estavam no governo do ex-presidente Michel Temer e que foram mantidas pelo Bolsonaro. O Mendonça sempre foi a principal referência jurídica do governo Bolsonaro, mesmo quando o Sérgio Moro ainda era o ministro da Justiça, para vocês verem que ele não confiava 100% no Sérgio Moro desde o começo, né? Foi uma aliança de interesses realmente desde o início. O Mendonça é pastor presbiteriano e tem atuação ativa na comunidade evangélica. E tudo indica, né, por conta disso, que ele deve ser o ministro... ele deve ser o futuro ministro terrivelmente evangélico do Supremo Tribunal Federal que Bolsonaro quer indicar em novembro com a saída de Celso de Mello, como falamos no último episódio, né? A tendência é que ele seja um capacho do Bolsonaro e busque acomodar, né, as vontades malucas do seu chefe dentro dos limites institucionais do Ministério da Justiça. Lembrando que ele enfrentou constrangimentos na advocacia, na AGU, porque ele precisou defender, quando ele era esse cara, quando ele era da AGU, as caminhadas do presidente com suas carreatas em meio à pandemia, também justificar a vontade do presidente de dar canetada para acabar com as quarentenas impostas pelos estados e municípios. Assim, ele super dançou conforme a música, de um jeito assim bizarro, assim, na minha opinião, né, juridicamente falando. E com relação à dúvida que a gente poderia ter até os últimos dias, né, de qual lado os evangélicos ficariam e de qual lado a família ficaria, dão indícios, né? Eu acho que, lógico, que sempre que acontece um momento tão intenso como foi esse, né, tão forte como essa ruptura do bolsonarismo com o lavajatismo, claro que ter um racha, algumas pessoas mesmo representando o segmento evangélico podem em algum momento ficar do lado do Sérgio Moro. Mas aparentemente, né, pelo menos com relação a essas bases, né, mais locais assim, que a gente percebe, me parece ainda que eles estão segurando a onda do presidente Bolsonaro e o homem forte hoje da justiça no país, né? O dono da Polícia Federal é um pastor presbiteriano, né? Hoje um pastor presbiteriano olavista, ou seja, uma pasta, um segmento do governo que acho que zero
precisa envolver alguma coisa com relação à crença das pessoas, né? Porque ainda com relação a essa questão da educação, né, que os caras querem de alguma forma fazer uma doutrinação, mudar a forma de se ensinar, ainda você vê sentido, porque você pensa, bom, ele vai querer mudar para que as crianças aprendam o que não se deve, no caso, né? Com relação a... Aprender que ditadura foi do bem. A ditadura foi do bem. Essa questão também de se negar a ciência, a gente vai começar a ver, né? Gente que vai aprender na escola que vacina é ruim, por exemplo. Vai aprender na escola que talvez a Terra não seja redonda. Esse é o tipo de questionamento que vai ter nos livros. E pensar, qual é o intuito, né, de evangélicos, de uma cabeça tão forte, né, de pastor, está numa pasta que envolve questões de segurança, ou seja, é uma pasta de poder, né? De muito poder, né? Que demonstra, assim, entrega para os evangélicos, né? Uma parte do seu governo continua, e acho que com prestígio, e aí a outra parte que deve vir, né, nos próximos dias aí com relação ao centrão, cada vez mais dentro do governo Bolsonaro, né? E quem sabe o presidente consiga, apesar disso, apesar de toda essa catástrofe dos últimos dias, né, dos últimos meses, tem sido para ele não só a questão do coronavírus, mas agora esse embate com o Sérgio Moro, com relação a conseguir se segurar. Talvez com esse apoio evangélico, talvez com o apoio do Centrão e talvez também com a bananice de Rodrigo Maia, diga-se de passagem, né, que até então vinha agindo muito bem, mas se acovardou de uma forma assim gigante, né? A gente se lembra da forma como o Eduardo Cunha tomou a frente no impeachment da Dilma, de tentar negociar com o governo Dilma para não colocar o impeachment, né, ali, né? Não dar início aí a todo o processo, como presidente da Câmara, Eduardo Cunha, da bancada evangélica, né? O que ele negociou, o que ele fez até o final, para quem sabe ainda segurar, Dilma não conseguiu, e aí vem toda a derrocada. E aí é exatamente isso que o Maia me parece segurar ainda essa onda, não sabemos exatamente o porquê, né? Vamos saber nos próximos dias, quem sabe aí, porquê dessa bananice de Rodrigo Maia. E falando em Centrão, o Mendonça tomou posse ao lado de uma figura curiosa, cara. O José Levi, que substituiu ele como advogado-geral da União. E tem uma longa trajetória no serviço público. Inclusive, ele teve cargos no governo do Fernando Henrique Cardoso e nos governos petistas de Lula e Dilma. Ou seja, uma figura que conversa, que tem cara, que tem cheiro de Centrão. O Levi, que antes estava na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional... também foi assessor especial da Secretaria de Fazenda do governo de Minas entre 2003 e 2005, no governo do tucano Aécio Neves, né? A culpa não foi minha, né? Votei no Aécio. E trabalhou com o tucano José Serra, ou seja, né? Conhece todo mundo, de FHC até o fim, né? Até quando a Dilma caiu. O Guedes, né, que era o seu chefe na Fazenda, também opinou na escolha e destacou que o seu então subordinado tem uma ótima articulação no Supremo Tribunal Federal, né, o advogado-geral da União. Com quem será que esse cara não tem articulação, né, considerando esse currículo dele? Tipo, eu acho que é uma figura tão estratégica, né, o AGU nesse momento, né, que vai provavelmente acontecer alguma coisa. Inclusive, né, o inquérito que a gente falou no último episódio do Celso de Mello já foi aceito, já está aberta a investigação. O presidente da República é oficialmente investigado pelo Supremo Tribunal Federal desse país. E agora temos uma figura dessa, né, como advogado-geral da União, que próprio Paulo Guedes fala que tem um bom relacionamento com o Supremo. E o que será que isso pode significar? A solenidade de posse incluiria também o Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Mas o Bolsonaro foi obrigado a recuar, né? Apesar do final dessa quarta-feira ele ter posicionado que ele quer que o AGU recorra. Porque pela manhã dessa quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, suspendeu a nomeação de Ramagem para esse posto, né? O Moraes atendeu a um pedido do PDT, o partido de Ciro Gomes, que entrou com um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, alegando abuso de poder por desvio de finalidade com a nomeação do delegado para a Polícia Federal, né? Para liderar a Polícia Federal, que inclusive investiga a família do presidente da República.
A nomeação de Ramagem, que é amigo pessoal do clã do Bolsonaro, diga-se de passagem, e diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, né, a ABIN, motivou uma ofensiva judicial para barrá-la.